Olha, a infância que eu me lembre foi infância toda criança pobre, tá? Nasci em Santa Teresa, beira de favela, de comunidade. Muito alegre, muito feliz. Morava no interior, que eu fui para lá com recém-nascida, né? Meu pai tinha um sítio ali. Mas eu brincava muito, cutucava a casa de marimbondo, depois saia correndo marimbondo. Fiquei lá na roça, como chama, na roça, até 10 anos que meu pai morreu. Minha mãe vendeu o sítio e viemos para o Rio de Janeiro. Era gostosa a vila, quando os portugueses gostavam de fazer festa na rua, na vila, né? Então a vila tinha 10 casas, então ficava a vila só mesmo para moradores. Cheio de lençol e coisa pendurada, secando a roupa. Era até bonito, que era um monte de lençol. Nós brincamos escondendo atrás de lençol pendurado. O olho do sol batia sobre as roupas do varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água, aspergindo a minha vida menina, balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis, pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias, caídas do céu, eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia. A inspiração desse poema está muito ligada à imagem de uma mulher lavando roupa. E eu gosto muito dessa imagem, lógico, né? Porque essa imagem ela me traz a minha mãe, é a imagem da minha mãe. Essa mulher colocando os lençóis nos varais, e os lençóis realmente balançavam, e à medida que os lençóis balançavam, gotículas de água mesmo dos lençóis me refrescavam, né? Eu muito menina no meio daquilo tudo. A imagem da minha mãe levantando cedo, parece que acordando antes do sol e colocando essas roupas para secarem. Minha mãe, quando começou a fazer essa ocupação, tinha em casa um grupo de senhoras lavadeiras que lavavam junto. Hoje nós chamaríamos isso de pool, né? Na época era um grupo de senhoras que resolveu se juntar para lavar roupa. Minha mãe vivia de lavar roupa. Quando eu me entendo por gente, eu já via minha mãe lavando roupa para fora, né? Então, lavava roupa, eu tinha que ir para a escola e quando eu voltava, eu ajudava. Chegava em casa, tirava o uniforme e ia ajudá-la, né? Na minha cidade tinha um açude, tem um açude, e as mulheres, as lavadeiras, ficavam lavando roupa nesse açude. Eu me lembro, por exemplo, de toda essa coisa da minha mãe que lavava roupa no córrego, e minha mãe lavava ali as roupas do único restaurante do aeroporto, as toalhas do aeroporto. E o meu irmão, que é mais velho do que eu, 2 ou 3 anos, ele é que tomava conta dos pequenos. Minha mãe lavava a roupa de toda a família, dos agregados, e para fora nessa cachoeira. Ela ia para essa cachoeira de manhã cedo, ali mesmo quarava a roupa, porque no morro não tinha muita condição de fazer isso. Botava a roupa para quarar e já trazia roupa seca, dobradinha. A gente ficava o dia inteiro naquela cachoeira. E como todo mundo gostava da roupa da minha mãe, minha mãe lavava, eu acho que quase que o Leme todo. Não tinha tantos apartamentos assim. Naquela época você tinha casas, né? E a gente tinha que saber dobrar aquelas camisa de linho engomada. Tinha que dobrar, não deixar a camisa quebrar. Se ela fizesse um vínculo aqui, a minha mãe desarrumava tudo e passava tudo de novo.
Aí a gente começou a pensar, não é melhor botar no cabide? Aí ela foi concordando. Quando ela começou a passar e lavar pro Juscelino, aí ela começou a botar no cabide. Mas antes, querida, era sem cabide. Pensa bem, eu levava assim, a mão chegava a doer, porque levava assim. Minha mãe lavava para Urca, minha mãe lavava para muitos lugares, mas eram muitos lugares. E ela era famosa como lavadeira. Dinheiro que é bom, vinha pouco, mas famosíssima, Dona Ovídia. Não é como hoje, né, que tudo tem ferro, né, na tomada, tudo. Não, naquela época era aquele ferro, de ferro mesmo, que jogava carvãozinho, que tinha que assoprar, que tinha que passar roupa, né? E a gente ia entregar roupa, né, na casa da pessoa, ganhava aquele dinheiro, né, que não ajudava tanto, mas é o que tinha para nos sustentar. Minha mãe era analfabeta, tá? Ela nasceu na roça, na cidade de Rio Claro. E quando ela veio para o Rio, ela veio trabalhar em casa de família, já em Santa Teresa. Ela trabalhou, ela casou e ela continuou trabalhando em casa de família. Só que depois, com os 3 filhos, ela não tinha como deixar em casa. Aí ela começou com a lavagem de roupa. Eu sou a 7ª filha, vim com 9 meses para cá. E aí ela começou então a lavar. Primeiro vendia carne, que foi até chamada de Maria da Carne, porque ela vendia aquela carne que também vinha para o aeroporto, que o ponto aqui de tudo era o aeroporto. E depois passou a lavar roupa com o pessoal do aeroporto também, né? As toalhas do aeroporto. E além de lavar, como já foi dito no córrego, claro que as coisas vão evoluindo, né? E tudo mais. Aí ela já lavava na bacia, né? Aí já lavava perto de casa, no quintal, lavava a roupa na bacia. E tinha também, colocavam a roupa para quarar, né? Essa roupa, é claro, poderia ser quarada numa grama, mas lá em casa tinha tipo um giral que chamava, que era o tal quarador de roupas, né? E com o sol batendo, o sol clareava. Então, ela também passou depois a lavar a roupa também dos funcionários do aeroporto. Né? Então, com esse dinheirinho, ela pôde comprar... Ajudar no sustento, né? No sustento, pôde inclusive mais tarde comprar uma máquina de costura. E essa máquina de costura, ela fazia o nosso uniforme. Porque também questão de filhos na escola, 10 filhos. Quer dizer, até então tinha uns 10 ainda, né? Mas de qualquer forma já era muito. Então, ela que fazia, né? A moda dela. Ela não era costureira. Tornou-se da família em razão disso. Então, ela fazia o nosso uniforme e aí, é claro, ia consertando uma roupinha, outra coisa assim. Antigamente não tinha casa de doce. Quando uma menina fazia aniversário, fazia aquele monte de doce para a festa. Minha mãe às vezes ia ajudar a fazer, então ela vinha, queria ir à festa, mas menina Granfina não convidava a filha da lavadeira, né? Minha irmã, que é mais clara que eu ia, não era convidada, mas eu ia. Minha irmã nunca ligou muito. Então eu disse assim, bom, minha mãe trazia os docinhos quando vinha de ter ajudado lá. Sabe que eu não queria comer os doces, eu queria ter ido à festa. Essa época, a minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com a questão da cultura do conhecimento. Por ser uma criança extremamente pobre e desprovida de oportunidades onde ela morava, onde ela nasceu, em São João do Alto, né, no município do Rio de Janeiro, e toda a relação dela era uma relação com a roça, ela não tinha oportunidade de ir à escola, como a maioria das crianças à época dela, né? Mas era aquela menina que pegava pedaço de jornal, que pegava livros que alguém jogasse fora e procurava saber, mesmo não entendendo o que estava lendo, o que estava ali descrito, mas ela procurava saber. E aí o que ela faz comigo? Ela simplesmente estabelece. O que acontece comigo, eu não quero que aconteça com a minha filha. Eu imagino assim, como que uma pessoa daquele interior, uma mulher analfabeta, ela tinha uma visão de mundo que ela não
ela não aceitava aquela pobreza, ela não aceitava a vida daquele jeito. Ela sofria muito por conta daquela vida de tantas privações, Ela sofria muito. E ela dizia, olha, tu não vai repetir essa vida que eu tenho. Né? Mas eu acho que as mães, todas as mães simples, independente de origem, elas trabalharam para que os filhos não tivessem o mesmo destino delas. Porque, infelizmente, a sociedade prepara as pessoas para isso. Eu sou uma doméstica, ela tem que ser uma doméstica. Não, ela não precisa ser uma doméstica, ela pode ser algo melhor, sabe? Eu sempre falei isso, né? E a Ellen, ela sempre foi uma menina muito determinada. Então ela dizia, Ditinha, ela me chamava de Ditinha, Ditinha, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que dar estudo para você. Eu quero que você estuda. Eu quero que você estude, eu quero que você seja alguém. Minha mãe tinha essa preocupação de nos dar uma ocupação. Peraí, deixa eu contar da minha infância. Então tá. Né? Porque eu assumo, o bloco agora é a infância. É. Né? Depois volta, calma. A minha foi um pouquinho diferente. É verdade. Eu sou a segunda filha mais nova. Então eu fui a primeira a ir pro jardim de infância. As outras todas não foram. E o meu uniforme foi ela que bordou o nome. Você lembra? Ah, isso eu lembro. Eu lembro. Mas que eu era prendada? Isso, para trabalhos manuais. Então, a primeira a ir pro jardim de infância fui eu. Então, aquilo ali pra mim era a melhor coisa do mundo. Eu podia não ter o lanche, mas eu ia pra escola. Botava o uniforme e ia toda alegre. Eu via crianças irem pra escola. E eu queria, porque eu queria aprender a ler, e eu queria, porque eu queria ir pra escola. Foi ali que a minha mãe começou a me ensinar a ler. 4 anos para 5 anos. Aí ela ficava lá também na beira da cachoeira, às vezes no tanque das mulheres também, que às vezes ela lavava roupa no tanque das casas de família. E eu dizia para ela, mãe me ensina, mãe me ensina. E ela só tinha até a metade do 2º ano. Ela era semi-analfabeta, mas ela conhecia as letras. Aí ela fazia assim, vai lá pro canto, faz o P. Aí eu ia para lá e vinha embora. Foi ali que comecei a minha iniciação a ser alfabetizada. Toda a minha formação foi feita na escola pública. Uma escola pública rígida, uma escola pública extremamente racista, discriminatória. É interessante que nós estamos falando dos anos 50. Então, já naquela época, havia uma distinção de recurso, uma distinção de tratamento. As escolas que eram para as classes populares, as escolas públicas, estou falando de escola pública, e as escolas destinadas à classe média alta. Dava 9 horas, apagava a luz, porque a luz era cara, como é até hoje. Eu estudei muito no portão da vila, debaixo da luz da rua. Eu trazia para casa para fazer, assim, 100 equações por dia. Onde que eu ia fazer isso? Fazia na calçada. E a minha mãe sentada do meu lado. Quer alguma coisa, minha filha? Quer isso? Estudava história, eu tinha que comer os livros de história. Porque até aquele vocabulário me era estranho. E aí eu ficava contando história para minha mãe. Porque aí Dom Pedro chegou, o primeiro, falou pro segundo, não sei o quê. E ela, minha filha? Entendeu? E foi assim, o estudo não foi... Foi fácil estudar, não foi. Mas ela nunca deixou você trabalhar? Nunca. Minha mãe falava assim, eu venho trabalhar na sua casa, mas a senhora não tem 2 empregadas pelo preço de uma. A senhora, se eu vou... Ela era cozinheira também de forno e fogão. Além de todo o resto que ela fazia. Eu venho trabalhar para a senhora pode tirar a pensão da minha filha. Se é 1.500 que eu vou ganhar 1.000. A minha filha, 500 a senhora pode tirar da pensão da minha filha. Mas minha filha não vai na rua comprar um palito de fósforo. Minha filha não entra em botequim. Minha filha não é sua empregada sou eu. O que a senhora precisar, a senhora pede a mim. Você está vendo que isso não causa, em algumas casas era quase que impossível. Em outras era visto muito bem. Ela trabalhou numa casa aqui na Tijuca, que o patrão gostava muito de mim.
Ele me deu naquela ocasião a enciclopédia Barça, que era assim, uma coisa maravilhosa. E eu ia botar, mamãe meteu o pé na estrada, eu ia botar a enciclopédia Barça onde? Na minha cabeça, né? Ficou lá a enciclopédia Barça. A gente é pobre. Livros, a gente sabe que, antes de tudo, representa uma condição de classe, né? Quem tem livros em casa, a gente sabe que vem de uma família um pouco mais abastada. Então, a biblioteca também, onde eu moro, não tem. E quando tem, tá sempre fechada e tal. E aí eu me lembro que eu me interessei por leitura, assim, ficar mesmo bem assídua na 6ª série, né? Por volta dos 12, 13 anos. E por causa de uma colega minha de classe, que aí nós duas éramos amiguinhas, aí ela lia e nisso a gente começou. E aí eu falava pra minha mãe que eu queria um livro e a gente não tinha dinheiro pra comprar. Minha mãe falava, porque lá na casa da Cláudia, que era a antiga patroa dela, tem um livro tal, não sei o que você quer. Eu falei, eu quero. As obras do Jorge Amado mesmo eu conheci através da minha mãe. O primeiro livro que eu li do Jorge Amado foi Capitães da Areia, que foi porque minha mãe trouxe dessa casa. E aí nisso eu fiquei fascinada com Capitães da Areia e tudo mais. E nisso ela foi trazendo outros livros, aí eu li Agatha Christie, eu li esses romances norte-americanos e tudo mais. Tudo que ela trazia, eu li também as obras do Machado de Assis, também eu conheci através da minha mãe. E aí nisso depois eu também descobri bibliotecas. Ela despertou muito isso em mim, sabe? Olha, assim, no dia que saiu o resultado, que ela tinha conseguido entrar aqui, ela não me falou logo assim, não. Ela fez um suspense. Aí, Ellen, você passou ou não passou? Aí ela ficou calada e falou assim, você passou sim. Aí nessa época eu trabalhava na procuradoria ali, né? Era copeira lá. E lá você tem que... Não pode falar, não pode fazer nada. E eu, assim, eu dei um grito tão alto na Copa de alegria, né? De saber que eu tenho uma filha. Ai, entrou na UNB. Eu não sei se eu fiquei mais feliz quando eu passei na universidade ou quando minha mãe formou. Porque quando ela estava estudando, eu lembro que eu fazia questão dela... Eu podia estar fazendo o que fosse. Ela falava, Iris, eu tô com dificuldade nisso. Eu falei, mãe, vamos interpretar esse texto aqui agora. Bora junta. Uma coisa assim que eu sempre admirei muito na minha mãe é que, mesmo com todas as dificuldades, a gente nunca chegou na sala de aulas sem o nosso material completo. A gente sempre ia com material impecável, uniforme impecável, poderia estar passando o perrengue que fosse. Mas dava o mês de fevereiro, que era quando se iniciava as aulas, tava lá o nosso material completo. Muitas lutas, assim, né, diárias, eu trabalho e estudo, mas mesmo assim, pode faltar o que for, mas não vai faltar a apostila, não vai faltar, se eu tivesse dinheiro para comer, por exemplo, não vai faltar, minha mãe vai fazer questão de, sabe, de me ajudar. Meus pais, eles fazem questão, né, de contribuir. Não que outros pais não façam, mas eu percebo que para eles isso é tão importante que não, a gente vai deixar de pagar uma conta completa para poder você permanecer na universidade. E lá dentro, às vezes, eu fico surtando, né? Ai, tá muito difícil, o que eu faço? Aí eu já penso, Iris, você chegou até aqui, a sua família te deu força para chegar até aqui, você não pode desistir agora. A minha maior motivação foi dentro de casa. Não foi fora dela, não foi de professores. Eu tive professores que chegou na gente, falou que a gente ia ser caixa de supermercado, que a gente ia ser doméstica, que eu ia ser babá, que eu ia ser qualquer coisa, menos estar dentro de uma universidade federal. E minha mãe falou, não, você vai sim. Por que ele tá dizendo isso? Por que ele tá falando isso? Por que você não dá conta? Você é genial, você vai dar conta sim. E quando eu passei na universidade, para mim foi o dia mágico, porque veio toda essa memória, sabe, desde os meus primeiros anos de escola até chegar aqui. E quando eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu passei, nossa, foi uma alegria, assim, gigantesca. O abraço também, foi o melhor abraço. Eu sinto muito, um extremo orgulho dessa mulher. É sentir, assim, que tô lavando a dignidade da família, porque eu não vou ser doméstica, minha irmã não vai ser doméstica, as futuras mulheres que vão vir não vão mais ser domésticas, mas é graças a essas domésticas que a gente conseguiu alguma coisa. Consegui chegar onde eu cheguei. Se não fosse as mulheres da minha família, sendo a minha mãe ou não, sendo tias, primas, se não fosse a saga anterior dessas mulheres, eu não sei se eu estaria aqui. Da espuma faz o pó, na água desde menina,
sofrimento da família.